Olá, queridas professoras e professores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wilson Moura, sou licenciado em Geografia e Ciências, com mestrado em Ensino de Ciências Ambientais. Atualmente no doutorado, estudo as possibilidades de formação com professores sobre temas socioambientais por meio da educação semipresencial. Gostaria de lhe dar as boas-vindas ao minicurso Educação nas Nuvens, o uso da plataforma Moodle na educação básica, do primeiro webinário de formação de professores que tem como tema este ano os desafios para ensinar e aprender, sendo promovido pela Exalc de Piracicaba, São Paulo. Logo após a minha primeira graduação em 2009, comecei a me interessar pelo uso de recursos didáticos digitais nas aulas que realizava na educação básica. Por meio de um curso que eu estava realizando no ano seguinte, fiquei sabendo que o Moodle poderia ser utilizado por qualquer pessoa que tivesse interesse e que não eram necessários muitos conhecimentos específicos da área de tecnologia para dominar suas principais ferramentas. Isso me pareceu muito estranho no começo, já que essa plataforma era utilizada por grandes universidades, tanto públicas como privadas. Fiquei pensativo sobre o assunto. Seria essa uma ferramenta que poderia ser organizada por um professor ou gestor da educação básica? Quais poderiam ser as possibilidades de implementação da plataforma durante as aulas? Para a primeira questão, a resposta foi sim. É possível o uso dessa tecnologia por professores e gestores que atuam na educação básica. Já para a segunda, as possibilidades se mostraram diversas. Algumas delas veremos nesse minicurso. Como forma de organização dessas atividades, dividi o minicurso em 4 momentos. No primeiro deles, irei apresentar alguns desafios relacionados ao uso da tecnologia em tempos de pandemia, bem como isso pode se tornar uma oportunidade pós-pandemia. Para o segundo, a intenção é fornecer as bases teóricas sobre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, bem como discutir algumas das questões relacionadas à educação 4.0 e tecnologia. No terceiro momento, teremos os exemplos práticos de uso dos recursos e ferramentas do Moodle, com foco na educação básica. Por fim, eu acabei deixando a parte mais técnica, relacionadas às etapas de hospedagem, instalação e configuração do AVA Moodle. Nessa última etapa, também estou disponibilizando uma opção mais prática, que é o Moodle compartilhado do site Educação nas Nuvens. Para facilitar nossa interação, durante a semana em que o minicurso estará disponível, acompanharei os comentários deste vídeo no YouTube. É lá que você poderá fazer perguntas e participar das discussões. Vamos lá? O ano de 2020 tem se mostrado diferente de todas as expectativas de quem quer que seja. Devido ao cenário pandêmico referente às infecções ocorridas pelo Covid-19, a vida do ser humano sofreu diversas alterações, todas em prol da biossegurança, manutenção da saúde e vida. Sendo assim, não poderia ser diferente no âmbito escolar. As aglomerações de pessoas passaram a ser um problema. E uma vez estabelecida a quarentena com isolamento social, as salas de aula não puderam mais receber seus vários estudantes. Dessa forma, novos recursos que atendessem mesmo que parcialmente à demanda de estudos, trabalhos e desenvolvimento de pesquisas, bem como nos mais diversos setores sociais, foram desenvolvidas. E o que antes era esporádico e não configurava cenário de grande parte dos estudantes, como o ensino remoto, se tornou parte do cotidiano. No entanto, o que a princípio deveria ter o caráter provisório passou a ser uma nova realidade no cenário educacional. Para alunos e professores, instaurou-se um grande desafio ao lidar com o ensino remoto, já que a tão comum interação pessoal de antes se resumiu a uma tela de celulares e computadores. A troca de experiências, vivências, impressões passou a ser prejudicada, pois se é verdade que dispomos dessa tecnologia para não permitir o ensino faleça, também vigora a dificuldade de ter todos os estudantes presentes e concentrados nas aulas online.
O amplo acesso à internet persiste como um dos grandes desafios a serem vencidos para a realização do ensino remoto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estimou em abril de 2020 que cerca de 25% dos brasileiros não têm acesso à internet, o que compreende 46 milhões de indivíduos. Infere-se que ainda menos cidadãos têm um acesso à conexão de alta velocidade com frequências necessárias para plataformas de ensino. Portanto, o acesso à internet com velocidade minimamente favorável à conexão e downloads de aula passa a constituir um revés para muitos estudantes. Muitos deles ainda possuem rotina doméstica ou de trabalho que não se intercala adequadamente aos horários de aulas estabelecidos. Outra grande dificuldade é o acompanhamento das aulas, sendo uma forma muito maçante de se aprender sentados olhando para a tela quase todos os dias do computador ou celular, dentre vários outros fatores. Não diferentemente para os docentes, esse novo sistema trouxe também uma série de dificuldades, como terem que dominar em pouco tempo os softwares e demais ferramentas tecnológicas para a elaboração das videoaulas. A interação quase nula entre eles e os estudantes, que impede ter clareza do rendimento das atividades realizadas, além de estarem trabalhando muito mais horas diárias para elaborar um material de ensino. Sabe-se que os professores possuem saberes que são constituídos ao longo da sua vida. Assim, a formação continuada apresenta um papel importante na refinação de parte desses saberes, principalmente daqueles relacionados aos saberes profissionais. Se a formação inicial do docente está atrelada ao contexto histórico, cultural em que ele está inserido, podemos afirmar que após determinado tempo, com as transformações ocorridas na sociedade, se faz necessária uma reflexão dos conhecimentos construídos inicialmente. Isso pode ser observado, por exemplo, com relação aos instrumentos utilizados ao longo da história pelos seres humanos. Se pensarmos nas transformações proporcionadas pelo uso do papel e lápis, da máquina de escrever e mais atualmente dos computadores e celulares, podemos compreender que essas ferramentas geraram uma necessidade de informação, não somente quanto a seu uso, mas principalmente sobre as consequências de sua inserção nas sociedades. A pandemia revelou que há uma necessidade constante de atualização dos profissionais da educação por meio de processos de formação continuada, já que muitos não tiveram contato na formação inicial com os recursos tecnológicos impostos para a manutenção das aulas. Dessa forma, investir em processos que levem às discussões sobre o uso dessas tecnologias, bem como seus impactos sobre a sociedade, especificamente para as situações de ensino dos professores, pode proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos que auxiliem na ressignificação de seus saberes. Importa destacar que esses conhecimentos não devem ser restritos ao seu uso, já que, como mencionado anteriormente, os artefatos tecnológicos passam por mudanças ao longo dos anos, para proporcionar momentos em que ocorra uma análise crítica sobre sua utilização no ensino. Como discutido pela professora Vanikensky em 2003, as tecnologias possibilitam mudanças na interação, dando origem a novas formas de aprendizagem e que alteram os comportamentos, valores e atitudes necessários nesse novo estágio de desenvolvimento da sociedade. O professor, nesse sentido, precisa inserir essa discussão ao longo de sua prática para que consiga proporcionar também aos seus alunos essa reflexão. Para tanto, no próximo momento do minicurso, vamos realizar uma pequena discussão sobre tecnologia, educação 4.0 e a plataforma Moodle. Lembrando que você pode postar seus comentários e questionamentos no YouTube. Dois dos artefatos tecnológicos produzidos e aperfeiçoados nas últimas décadas e que geraram grandes mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas em nossa sociedade foram o computador e a internet. Ambos em processo de expansão na educação, se tornaram ferramentas de ensino e aprendizagem através de seus diversos ambientes virtuais de aprendizagem e recursos digitais. Criado em 2001 por Martin Douglas, o Moodle é um software livre, online, onde os diferentes usuários podem acessar, executar, modificar e compartilhar o código-fonte do software. Por se tratar de um software livre, professores, universidades e empresas podem desenvolver e compartilhar cursos ou disciplinas online, construindo inclusive comunidades de aprendizagem. Segundo Valente, em 2009, o Moodle se baseia em 4 conceitos principais: construtivismo, onde os indivíduos constroem seu conhecimento de forma ativa; construcionismo, onde os indivíduos aprendem quando constroem para outras pessoas; construtivismo social,
onde um grupo cria conhecimentos para outros grupos de forma mais complexa e com significados partilhados, comportamento conectado e separado, onde há motivações individuais e coletivas para realizar discussões. Diversos são os recursos e atividades presentes no Moodle e que podem auxiliar os alunos nesse caminho. Por exemplo, os arquivos, livros, URLs, fórum de discussões, chats, lição, pesquisa e avaliação, tarefas, wiki, questionários, são vários. Santos, após realizar um estudo sobre o uso das salas virtuais a partir de uma revisão das produções acadêmicas no Brasil sobre o assunto, apontam que elas podem ser uma ótima fonte de experiência didática, única e efetiva e condizente com a dinâmica da sociedade da informação, pois configuram elementos presentes e uma aprendizagem com trabalho colaborativo, horizontal em suas relações e materiais dinâmicos. Contudo, o autor enfatiza que essa nova dinâmica das salas virtuais não pode ser baseada em um modelo tradicional de ensino, e sim em situações em que prevaleça a troca de experiências e conhecimentos. Na educação 1.0, que se insere no período anterior à Revolução Industrial, o professor ministrava todas as disciplinas, no geral na própria casa do aluno ou em ambientes comuns, onde a educação era elitizada e exclusiva para poucos. O professor, nesse momento, era o centro do conhecimento e o aluno deveria ser submisso aos seus ensinamentos. Com a Revolução Industrial, a necessidade pela capacitação da mão de obra, o professor passou a dar aulas para muitos estudantes em uma sala por meio de atividades repetitivas, mecânicas e voltadas para a memorização. De forma geral, o ensino era coletivo e os trabalhos individuais, sempre ocorrendo dentro de uma sala de aula por meio de processos centrados na memorização. Após o surgimento de tecnologias como o computador e a internet, o aluno passou a ser protagonista de sua aprendizagem, sendo um ensino feito de forma coletiva e com os mais variados recursos tecnológicos. Atualmente, se discute uma educação 4.0, onde com os mais novos recursos tecnológicos estamos em um momento de transformação. A aprendizagem passa a ser pensada em rede, com múltiplas colaborações. Se utiliza de metodologias ativas, em que o aluno e o professor aprendem e trabalham em equipe. O foco é justamente a experiência e o processo, onde o professor se torna um mediador de múltiplos estímulos. De forma geral, se em uma cultura industrial tínhamos uma hierarquia e estruturas definidas, onde se criavam especializações para atender determinados segmentos da sociedade, o atual momento mostra que essas estruturas são mais flexíveis, sendo que a inovação, o pensamento crítico, a criatividade e a aprendizagem contínua por meio de processos colaborativos e em rede são mais importantes. A tecnologia é cada vez mais presente na vida das pessoas, meio pela qual as relações sociais tornaram-se mais frequentes através de mensagens instantâneas, e-mails, ligações, além da facilidade do acesso à informação e conhecimento. Podemos dizer que a informação representa o principal ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem um encadeamento básico da nossa estrutura social. Em uma economia baseada na tecnologia, é necessário que as pessoas se utilizem desses conhecimentos para que não sofram uma nova forma de segregação digital, que interfere na forma com que indivíduos se integram à economia e sociedade. Como discutido por Libânio, a necessidade de que o educador se aproprie das novas tecnologias, tendo em vista que esse recurso é impossível de ser contido, passa a se caracterizar como algo presente nas relações sociais do cotidiano. Sendo assim, as novas tecnologias fazem parte dos fatores culturais que estão presentes atualmente nos diversos ambientes, formais e não formais de ensino e aprendizagem. Podemos dizer também que o uso das tecnologias pelos professores adquire um sentido social e econômico. É na escola que muitos dos educandos passam a ter contato com essas tecnologias, de tal forma que possibilite sua aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Para que esse desenvolvimento ocorra, é válido ressaltar que o educador tem um papel importante na discussão e organização dos usos das novas tecnologias em nossa sociedade, se apropriando das informações fragmentadas obtidas a partir das tecnologias utilizadas no cotidiano, tanto por ele como pelos educandos, para proporcionar a transformação dessas informações em conhecimentos mais aprofundados e significativos para ambos os sujeitos envolvidos. Como afirma a professora Kensky, as informações vêm de forma global e desconexa através dos múltiplos apelos da sociedade. A escola precisa aproveitar essa riqueza de recursos externos
não para reproduzi-lo em sala de aula, mas para polarizar essas informações, orientar as discussões, preencher as lacunas do que não foi aprendido, ensinar os alunos a estabelecer distâncias críticas com o que é veiculado pelos meios de comunicação. É importante ressaltar que a escola cumpre uma função social de extrema relevância. O processo de incorporação da tecnologia pode representar um acirramento do problema da distância entre as classes sociais. E se não houver uma política de democratização do acesso a essas ferramentas tecnológicas, podem ser mantidas ou mesmo intensificadas as situações de exclusão e de dominação que vivemos hoje. Podemos dizer que quando a escola e o educador se apropriam dessas novas tecnologias, passam a cumprir o papel de agente transformador da sociedade, colaborando com a redução das desigualdades nas relações sociais, econômicas e técnicas. Assim, é necessário também que o educador auxilie na produção de conhecimento, transformando e aprofundando as informações advindas do acesso às tecnologias que chegam aos educandos de forma descontextualizada e fragmentada. Em outras palavras, é o educador que deve desenvolver nos educandos, por meio das diversas ferramentas tecnológicas, o pensamento crítico sobre as informações que lhes são postas pela sociedade tecnológica. Em tempos líquidos, podemos dizer que o mundo se tornou VICA, volátil por estar em constante mudança, incerto por ser difícil de prever e se preparar, complexo com excesso de informações e conexões e ambíguo por não ter uma clareza, sendo inseguro e permeado por múltiplos caminhos. Como Pierre Levy discute em uma de suas postagens sobre o Coronation em seu blog, o espaço público mudou para o virtual. Todos se comunicam pelas mídias sociais. Medicina, educação e comércio à distância tornaram-se comuns. Há uma profunda mudança de hábitos e habilidades. A internet é parte de serviços essenciais e dos direitos humanos. Novas formas de inteligência coletiva ultrapassam barreiras nacionais nos campos científicos e de saúde. Os recursos analíticos e de aprendizagem devem ser compartilhados e abertos a todos gratuitamente. A harmonização internacional interlinguística dos sistemas de metadados semânticos ajudaria a processar e comparar dados e apoiar formas mais poderosas de inteligência coletiva. Em pesquisas realizadas sobre as competências mais valorizadas, podemos observar que a comunicação, as habilidades analíticas, liderança, resolução de problemas complexos, adaptabilidade, criatividade, inovação e pensamento crítico são as que mais são necessárias no atual contexto em que vivemos. Toda essa discussão sobre tecnologia, educação 4.0 e o mundo tem como objetivo final chegar à seguinte conclusão: de que nada adianta nós termos novíssimos recursos tecnológicos se não mudarmos nossa didática enquanto professores, principalmente para atender às novas demandas de nossa sociedade. O Moodle pode colaborar com as competências mencionadas anteriormente, por ser uma ferramenta que possibilita o encontro de pessoas. Gosto de pensar o ambiente virtual de aprendizagem Moodle como um aeroporto, onde os passageiros chegam, se encontram, conversam, discutem e seguem seus voos, que podem ser tanto individuais como compartilhados. Cabe dessa forma entender que a plataforma auxilia na organização das atividades e discussões a serem desenvolvidas, tanto pelos estudantes como pelos professores. Vou mudar agora e ir para a tela do computador porque vamos para a parte mais prática do minicurso e quero que você acompanhe os recursos que a plataforma tem a oferecer. Antes de começar a conhecer alguns recursos e atividades do Moodle, eu vou apresentar os principais painéis e que são importantes para você se situar dentro da plataforma. Apesar das diferentes versões, o Moodle sempre possui os seguintes painéis: um menu com as principais páginas da plataforma, a área de conteúdo e o menu do usuário. No menu principal podemos encontrar os botões: o painel, que mostra o resumo dos cursos que o usuário está inscrito, a página inicial do site com todos os cursos disponíveis da plataforma, o calendário com os principais eventos dos cursos, como a entrega de atividades, dias das aulas e outras informações que podem ser inseridas, e os arquivos privados, um espaço de armazenamento dos arquivos do usuário.
Na área de conteúdo, as aulas disponibilizadas pelos professores, bem como os arquivos, vídeos, questionários, fóruns e muitos outros recursos são exibidos sendo um local onde o estudante faz a interação com o curso. No menu do usuário, é possível ter acesso ao painel com informações sobre os cursos que o estudante está inscrito, ao perfil, sendo possível alterar ou inserir as informações sobre o estudante, notas, onde o estudante ou o professor pode acompanhar as notas obtidas nas atividades dos cursos, mensagens, que possibilita a troca de mensagens entre os estudantes, professores e gestores, de forma individual ou coletiva, e o preferências, que serve como menu para editar as preferências do usuário quanto ao uso da plataforma Moodle. Como você pode ver, logo no início do AVA já se apresenta muitos recursos que podem ser utilizados na educação básica, desde a possibilidade de inserir conteúdos aos estudantes, propor tarefas ou atividades, discutir nos fóruns, acompanhar as notas e até trocar mensagens. Uma das vantagens do Moodle é que ele pode ser acessado tanto pelo computador como pelo celular. Inclusive, se você instalar o aplicativo em seu aparelho móvel, é possível fazer o download das atividades, realizá-las de forma offline e enviá-las quando tiver novamente o acesso à internet. Isso é algo muito interessante, principalmente para aqueles alunos que nem sempre conseguem se conectar à internet. Bom, agora nós vamos para as opções das atividades e recursos que o professor pode utilizar no desenvolvimento das suas aulas na plataforma. O primeiro deles é o arquivo. Bom, o arquivo ele é um módulo que permite que um professor forneça um arquivo como um recurso do curso. Então, sempre que possível, o arquivo será exibido na interface do curso e, caso contrário, o estudante serão levados a fazer o download. Então, é possível você deixar o arquivo lá exposto ou ele fazer um download. O arquivo pode incluir arquivos auxiliares, por exemplo, uma página HTML, que pode ter imagens incorporadas. Nota-se que os estudantes eles precisam ter o software adequado em seus computadores ou celulares para abrir o arquivo. Então, se você mandar um arquivo PDF para ele, ele precisa ter um leitor de PDF instalado no computador ou no celular. Um arquivo ele pode ser usado tanto para compartilhar uma apresentação da aula, incluir um website como recurso do curso, fornecer arquivos de rascunho, de programas, de software, para que os estudantes possam editá-lo e enviá-lo para avaliação. Depois nós temos o livro. Bom, o livro ele permite que os professores eles criem um recurso com diversas páginas em formato de livro, com capítulos e subcapítulos. É como se fosse mesmo um livrinho que a gente estivesse lendo pela internet. Os livros eles podem conter tanto arquivos de mídia como textos e são úteis para exibir uma grande quantidade de informações que pode ficar organizada em seções. Um livro ele pode ser usado para o painel para exibir o material de leitura para um módulo de estudo individual, como um manual departamental ou um portfólio de apresentação para o trabalho do estudante. Então você pode utilizar esse livro para exibir, por exemplo, as atividades que foram realizadas pelo estudante. Temos também a pasta, que é um módulo onde o professor pode exibir um número de arquivos relacionados dentro de uma pasta única, e isso reduz a rolagem na página, então é bem fácil de você encontrar esses arquivos lá no Moodle. A pasta ela pode ser usada para você compartilhar uma série de arquivos em um único tópico, por exemplo. Então vamos imaginar que você queira deixar um material sobre algo que você está trabalhando, vários materiais sobre um tema que você está trabalhando na escola. Então é possível deixar esses vários materiais dentro de uma única pasta e assim o estudante fica mais fácil de encontrar esses arquivos. Bom, depois nós temos o módulo página, que permite que o professor crie um recurso de página da web, utilizando um editor de texto. Uma página no geral pode exibir um texto, imagens, sons, vídeos, links da web e algum código que você queira, como um mapa do Google. As vantagens de se utilizar esse módulo de página em vez do módulo arquivo é que você pode ter uma página mais acessível, principalmente nos dispositivos móveis. Então, por exemplo, se você talvez transformar isso em um arquivo, muitas vezes o aluno não vai ter o software lá para usar, mas com a página ele consegue ver esse texto, essa imagem, esse som no arquivo aplicativo móvel também.
Se acaso você for usar uma grande quantidade de recursos, for um material um pouco mais extenso, entre a página e o livro é melhor utilizar o livro. Uma página pode ser utilizada para apresentar os termos e condições de um curso, de uma atividade proposta pelo professor, ou incorporar os vídeos, arquivos e som, como eu tinha mencionado anteriormente. Um outro recurso que é muito interessante e que acaba sendo importante para você organizar informações é o rótulo. Um rótulo ele permite que textos e imagens possam ser inseridos no meio dos links de atividades na página do curso. Eles são muito importantes caso você queira colocar algumas informações sobre algo que você queira estar realizando com seus estudantes. Então você pode colocar através de texto ou imagem, né? Então eles podem ser utilizados, por exemplo, para separar uma lista de atividades com um cabeçalho ou imagem, exibir um som incorporado ou um vídeo diretamente na página do curso. Já o URL é aquele módulo em que você consegue inserir mesmo a URL de um curso, de um link que está disponível na internet. Então, caso você queira compartilhar uma página, você queira compartilhar algo que está na internet, você utiliza esse módulo URL. Então, isso pode ser livre, qualquer coisa relacionada a um documento, imagem, um site, pode ser do YouTube, do Instagram, do Facebook. Então você consegue compartilhar esses links pelo módulo URL. Bom, terminando essa parte dos recursos, nós vamos para a questão das atividades. E aí que nas atividades a gente percebe que há uma grande variedade de recursos que você pode utilizar com seus alunos. A primeira delas é a base de dados. Ele é um módulo que permite aos participantes criar, manter e pesquisar uma coleção de itens, ou seja, registros. A estrutura dos itens é definida pelo professor como uma quantidade de campos. Os tipos de campo incluem caixa de seleção, botões de rádio, menu drop-down, área de texto, URL, imagem e arquivo enviado. Nessa base de dados é possível que você faça o compartilhamento com seus alunos de várias informações. Então, você pode compartilhar textos, vídeos, imagens. Isso é um recurso bem interessante, que você consegue juntar todos esses arquivos em um único lugar. Algo que é bem interessante nessa base de dados é que ele é uma atividade compartilhada. Então, tanto o professor como também os alunos, os estudantes, eles podem inserir esses recursos no site. Tá legal? Bom, o próximo é o chat. O chat, como o próprio nome já diz, ele permite que os participantes possam conversar em tempo real. Essa conversa ela pode ser realizada tanto de uma vez ou pode ser repetida na mesma hora todos os dias ou dias da semana. Então você consegue agendar esse chat para ser realizado ao longo de vários dias da semana ou em algum momento específico dessa aula. Essas sessões dos chats elas são salvas e você pode disponibilizar para todos que visualizaram ou participaram dessa atividade. E é interessante que eles são muito úteis em algumas situações. Por exemplo, quando você vai fazer uma reunião regular com os estudantes que participam das atividades, das aulas. Quando um estudante tem uma dificuldade de participar naquele momento da sua aula, então ele pode mandar essa mensagem por chat e depois você conferir. Os estudantes, por exemplo, se eles forem realizar um trabalho em grupo, eles podem conversar nesse chat. Você pode criar um chat para o grupo e aí nesse momento eles trocam ideias e você pode participar também ao longo do chat. O próximo módulo de atividade que é bem interessante é o escolha. Nele é possível você fazer uma pergunta e colocar as opções de respostas, as múltiplas opções. Nessa escolha, os resultados eles podem ser publicados depois que os estudantes responderam, após uma determinada data ou não. O próximo recurso que é muito interessante e que é bem utilizado no Moodle é o fórum. Bom, o fórum ele permite que os participantes tenham discussões assíncronas, ou seja, discussões que aconteçam ao longo de um período. Existem vários tipos de fórum que você pode escolher, como um fórum padrão, onde qualquer um pode iniciar uma discussão a qualquer momento, um fórum onde cada estudante possa postar apenas uma discussão, ou um fórum de perguntas e respostas, onde os estudantes devem primeiro fazer um post, para então ser autorizados a ver os outros posts de outros estudantes. Um professor pode permitir
que os arquivos sejam anexados aos posts nos fóruns. Então as imagens elas podem ser exibidas, ou vídeos podem ser exibidos nas postagens. Os fóruns ele têm várias utilidades. Uma delas é que ele é um espaço social para os estudantes se conhecerem. Geralmente você pode fazer alguns anúncios sobre as atividades que estão sendo realizadas. Você pode fazer discussões sobre alguns temas que estão sendo estudados. É possível você, por exemplo, continuar uma discussão que foi começado lá na sala de aula e terminar pelo Moodle. É possível você fazer uma discussão específica com um aluno, uma discussão específica utilizando um fórum curto. E aí você pode também fazer um fórum entre professores, para que os professores possam também conversar sobre algo específico. Fora isso, nós temos o glossário. O glossário ele é um módulo que permite aos participantes criar e manter uma lista de definições, como se fosse um dicionário, ou coletar a organização de recursos e informações. O professor ele pode permitir que os arquivos sejam anexados ao termos do glossário. Então, é possível que ele, além de inserir essas definições, que ele possa inserir também arquivos, imagens ou vídeos sobre uma palavra. Então, os termos do glossário eles podem ser pesquisados ou listados alfabeticamente ou por categoria, data ou autor. Os termos por padrão eles devem ser aprovados pelo professor antes de serem disponibilizados. Então é muito comum você usar esse glossário quando você quer fazer um banco colaborativo de termos-chave. O próximo, que é um módulo muito interessante, é o módulo laboratório de avaliação. Nesse módulo de laboratório de avaliação, ele permite que você faça a coleta, a revisão e a avaliação por pares dos trabalhos dos estudantes. Então os estudantes eles podem enviar qualquer conteúdo digital, como documento de texto, planilha, imagens, diretamente num campo ali desse laboratório de avaliação. E aí os envios eles são avaliados por um formulário de avaliação com critérios definidos pelo professor. Os estudantes eles enviam o trabalho deles, aquilo que eles realizaram. Você distribui esse trabalho para outros alunos. Os outros alunos, a partir de um formulário, fazem a avaliação desse trabalho e esse feedback coletivo é feito todo pela plataforma. Então você consegue, além de avaliar outro trabalho, saber como foi avaliado o seu trabalho, e o professor também participa dessa construção da avaliação. O próximo módulo de atividade é a lição. A lição ela faz uma publicação do conteúdo de uma forma bem interessante e flexível. Ela consiste num certo número de páginas. Cada página normalmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo estudante, ou ele passa para a próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. A navegação através da lição pode ser feita de forma direta e complexa, depende muito de como o professor vai estruturar esse material. Temos também a atividade de pesquisa, que é um módulo de feedback que permite ao professor criar uma pesquisa personalizada para obter feedbacks dos estudantes usando uma variedade de tipos de questões. E aí você pode utilizar múltipla escolha, questões de sim ou não, ou entrada de texto. Essas respostas da pesquisa podem ser anônimas, se você desejar, e os resultados eles podem ser mostrados para todos os participantes ou restrita apenas ao professor. Para que eu posso usar esse feedback? Geralmente para fazer uma avaliação da disciplina, para que você consiga melhorar os conteúdos ou as metodologias que você utilizou, permitir que os participantes se inscrevam em algumas atividades que você venha a realizar. Temos também o questionário, que permite você criar questões. Talvez esse seja um dos módulos de atividade junto com o fórum mais utilizados no Moodle, e nele você consegue criar e configurar questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta, entre outros. O professor ele pode permitir que o questionário tenha múltiplas tentativas também, com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente de uma categoria do banco de questões.
Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas, e a nota é registrada no livro de notas do curso. Para que você pode usar o questionário? Para uma prova, atividade de revisão, ou até para os alunos enviar alguns comentários e até para autoavaliação. Uma das últimas atividades é a tarefas, também muito comum de você ter, que é aquele que você permite enviar aos seus alunos uma tarefa. E aí depois, quando você recolhe, você consegue fornecer uma nota ou um feedback sobre aquilo que foi feito. Os estudantes nessa tarefa eles podem apresentar qualquer conteúdo digital, como documentos de texto, planilhas, imagens ou áudio e videoclipes. Então você pode fazer uma tarefa em que ele realize ali na casa e que, tirando foto ou depois digitando, ele consiga te enviar também. Depois que o aluno faz esse envio, você consegue fazer a avaliação desse material que foi enviado, e ele também recebe esse feedback de várias formas, dependendo como o professor quiser. O último módulo de atividades é o Wiki. O Wiki ele permite aos participantes adicionar ou editar uma coleção de páginas na web. Um Wiki ele pode ser colaborativo, com todos podendo editá-lo, ou individual, onde cada um tem o seu próprio Wiki e só ele pode editar. E como que eu posso? Qual que é a utilidade disso? Às vezes você quer agrupar as anotações ou aquilo que foi estudado, para que você crie de forma colaborativa um livro online, criando um conteúdo ou tópico que pode ser definido pelo professor. Ou você pode fazer uma narração colaborativa ou criação de poesia, onde cada participante escreve uma linha ou verso, ou uma revista pessoal para notas de exame ou revisão, que pode ser tanto individual ou coletiva. Você pode fazer essa revisão e inserir no Wiki. E agora nós vamos para os exemplos práticos de uso do Moodle. O Moodle é um espaço virtual de encontro. Nele, a partir de diferentes metodologias, é possível desenvolver a proposta de ensino e aprendizagem. Em outros minicursos, como o de metodologias ativas, é possível conhecer metodologias de ensino inovadoras e que podem ser inseridas e adaptadas para o ambiente Moodle. Devido ao tempo, vou demonstrar duas possibilidades práticas de uso do Moodle. A primeira delas, fruto de um trabalho que desenvolvi na segunda graduação, em licenciatura em Ciências, que buscou estudar o uso do Moodle nos anos finais do ensino fundamental. E a segunda, parte de uma especialização em ensino de ciências, que teve como foco o processo de avaliação pela plataforma. Eu utilizei essa plataforma Moodle na educação básica através de uma sequência didática chamada Aula nas Nuvens. E ela tinha 8 aulas, e nessas aulas, as primeiras aulas eu organizei, tinha com a intenção de discutir o uso da tecnologia, tanto pela sociedade no geral e também o quanto ela se tornou importante na educação. E depois dessa discussão inicial, os alunos eles foram convidados a também utilizar o Moodle e produzir aulas sobre modelos atômicos, estrutura do átomo, elementos químicos e a classificação desses elementos. Então as primeiras aulas eu produzi na plataforma Moodle, como vocês podem ver aí na imagem, e depois as aulas do meio aí, eles entraram no site e a gente fez essa construção, cada grupo ficou encarregado de construir uma dessas aulas aqui e compartilhar o conteúdo. Por fim, nós fizemos nós acabamos compartilhando essa plataforma com outros estudantes. O que a gente observa com essa atividade? Que essa seleção de materiais para o Moodle foi de grande importância e que os alunos eles passaram a tanto utilizar essa tecnologia de uma forma ativa, porque eles passaram a construir na plataforma Moodle, e também, ao mesmo tempo que eles mexiam com a tecnologia, eles também acabavam estudando esses temas aí que fazem parte do nono ano de ensino de ciências. No final, o que a gente consegue observar? Que essa plataforma ela pode ser tanto utilizada como professor para estar
enviando, organizando as suas aulas, mas também que os alunos podem participar dessa construção. Então o ambiente Moodle ele é bem diversificado e permite que não só os professores, mas também os estudantes participem dessa construção do ambiente. O próximo exemplo é o uso do Moodle para avaliação. Então um dos grandes desafios que os professores têm enfrentado com o ensino remoto é o de conseguir fazer o acompanhamento das atividades realizadas pelos estudantes a fim de avaliar o processo de ensino. Os grupos de WhatsApp, Facebook, Google Sala de Aula ou Microsoft Teams possuem poucos recursos que consigam organizar essas informações de forma prática e visível para os professores, estudantes, pais e gestores. O Moodle ele pode contribuir nessa perspectiva pela organização das atividades e conteúdos propostos, podendo ser utilizado como um ambiente de gestão das avaliações. Como por exemplo, eu vou demonstrar a possibilidade de uso do Moodle associado às habilidades e competências da BNCC. Esse processo inicial é um pouco complicado, mas tem algumas vantagens interessantes. A organização da avaliação pela plataforma Moodle é feita em 6 etapas fundamentais. As 4 primeiras etapas são realizadas no menu de administração do site, onde é impossível encontrar diversos elementos que envolvem a organização da plataforma. Na primeira, você deve inserir as escalas de notas, que podem ser definidas da forma que desejar. Como são variadas as nomenclaturas, nós optamos no trabalho por inserir uma escala denominada habilidades, que variava das opções em desenvolvimento, básico e avançado. Essa escala, posteriormente, facilita a visualização por parte dos professores do desenvolvimento dos estudantes quanto às habilidades propostas na avaliação. Com a escala definida, foi criada uma estrutura de competências, momento em que se inicia a organização das habilidades que se deseja avaliar durante as atividades apresentadas na plataforma. Neste caso, as competências elas estão relacionadas à disciplina de ciências, em específico ao 9º ano dos anos finais do ensino fundamental. Tal escolha ocorre devido à necessidade de fazer um recorte dentro das inúmeras habilidades que podem ser inseridas e avaliadas via plataforma. Feita essa parte, a próxima é inserir as habilidades na estrutura das competências. Após a criação da estrutura das competências, se faz necessário inserir uma habilidade para indexá-las às atividades. Nessa pesquisa foi escolhida a habilidade EF09601, que tem como descrição investigar as mudanças do estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição sob microscópio. É importante ressaltar que o procedimento é igual para as demais habilidades que você queira inserir. Com as habilidades inseridas, nós criamos o plano de aprendizagem do estudante com as competências e habilidades a serem desenvolvidas por ele. Como sequência, se associa esse plano de aprendizagem aos estudantes, onde teremos as habilidades que serão avaliadas. É necessário vincular essa informação ao estudante. Essa etapa possibilita o acompanhamento do estudante da habilidade por ele e pelo professor. O nome dos estudantes foram escolhidos aleatoriamente e visam apenas demonstrar os recursos da plataforma. Por fim, as atividades propostas no Ava Moodle podem ser associadas com as habilidades a serem realizadas. Com esses procedimentos realizados, a próxima etapa é a de inserir as atividades na plataforma. Nesse momento é importante que ao configurar a atividade seja associada uma competência a ela. Isso é necessário para que após a correção e o feedback do professor, o sistema de acompanhamento do plano de aprendizagem consiga apresentar essas informações. As atividades inseridas na plataforma foram utilizadas apenas como forma ilustrativa de como o professor pode, a partir dessas estruturas e competências, criar maneiras de acompanhar a aprendizagem dos estudantes e refletir sobre esse processo. Um dos recursos importantes é o plano de aprendizagem. Esse bloco do Moodle permite que o professor organize as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo das aulas, de tal forma que ao analisar as atividades propostas se consiga observar o processo de aprendizagem do aluno. Para o professor, ao acessar o menu de administração do site de relatório, fazer o acompanhamento dos planos de aprendizagem. Nele, pode-se observar o desenvolvimento de uma ou mais habilidades do estudante, sendo um recurso que facilita a visualização e que pode auxiliar na tomada de decisões quanto ao processo de ensino. Para o estudante,
É possível também acompanhar o desenvolvimento da habilidade proposta, apesar de ser visualmente mais simples, por se tratar de um sistema disponibilizado na internet, tanto o aluno como seus responsáveis conseguem acessar. No caso da habilidade específica de ciências, utilizada como exemplo nesse trabalho, o processo de avaliação buscou, por meio de uma tarefa, glossário, fórum, wiki, proporcionar essa construção de conhecimento por meio dos instrumentos utilizados na plataforma. Tem informações tanto visuais e práticos para saber o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Uma outra alternativa para avaliação foi um simulado que nós realizamos em uma escola no ano passado de 2019, com todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, artes e educação física. Os alunos foram cadastrados na plataforma, eles entravam nessas provas usando a sala de informática, clicavam para realizar uma das avaliações e nela era possível que os alunos respondessem algumas questões sobre os temas que estavam sendo estudados nas aulas. Então, uma das formas que a gente teve na época de economizar material, já que nós fizemos com a escola toda, era revezar as turmas. Cada turma ia em um período da aula para realizar as questões, então os alunos respondiam as perguntas. Eu vou fazer aqui de forma aleatória, mas os alunos eles respondiam as perguntas que eram colocadas pelos professores da disciplina e logo ao final da avaliação o professor já obtinha o resultado do aluno. No caso, esse exemplo aqui, o aluno das 5 questões ele acertou apenas uma. O professor poderia, por exemplo, observar a nota da sala toda. Então, eu vou cobrir o nome dos alunos, mas ele conseguiu observar aqui, de todos os alunos, aqueles que acertaram, quais perguntas eles erraram e, por consequência, não somente a nota, mas também ele poderia ter um feedback específico para cada aluno sobre cada questão que eles acabavam respondendo. Isso de uma forma mais visual, você consegue observar. Tem também a possibilidade de você ver as respostas desses alunos. Então a gente consegue ver, se fosse uma pergunta dissertativa, a resposta que o aluno colocou para cada uma das questões e o professor fazer não só a avaliação em termos de nota, mas também fazer um feedback para o aluno que poderia ser acessado por ele em casa ou pelos responsáveis. Também é possível verificar a estatística da sala, com o número de alunos que foram avaliados, a nota média desses alunos e os resultados por questões. Então é possível observar lá nas estatísticas as questões que estavam tanto mais fáceis ou aquelas questões que tiveram mais acerto ou erros. Então, uma boa alternativa para quem gosta de economizar o material aí é fazer esses simulados, essas avaliações pelo sistema Moodle. No caso, nós tínhamos aluno do 3º ano até o 9º ano realizando essa atividade, e agora a Tadinha mais nova adorou também poder fazer essa provinha pelo computador e tiveram ótimos resultados. Com a intenção de facilitar essa última etapa, vou sugerir 2 possibilidades para você conseguir utilizar o Moodle. Na primeira delas, a mais simples, consiste em realizar o cadastro para usar o Moodle compartilhado do site Educação nas Nuvens. Nele, todas as etapas de hospedagem, instalação e configurações iniciais já foram realizadas. Você pode utilizar a plataforma para desenvolver suas aulas ou cursos de forma totalmente gratuita. Basta apenas entrar no site e preencher um formulário que em poucos minutos seu acesso será liberado, podendo usar todas as ferramentas mencionadas durante esse mini curso. Além disso, você consegue fazer o cadastro dos seus alunos para poder participar nesse curso ou atividade que você irá realizar. Logo após preencher o formulário, você receberá um e-mail com os dados de cadastro e acesso à plataforma. Neles serão indicados o usuário, a senha, o nome do curso e o código de acesso aos estudantes. Como que eu faço depois disso? Eu vou até o site educacionasnuvens.com.br, clico em sala virtual, preencho com as informações que foram recebidas no e-mail,
e o seu curso já estará criado. Você pode acessar ele por meio do painel. Nele, por meio do botão Ativar edição, você consegue inserir as ferramentas ou atividades que você quer utilizar na aula. Pode modificar o bloco, inserir, por exemplo, um bloco. Você pode clicar no lápis aqui e inserir um nome para o bloco, clicar em Enter, ir em adicionar uma atividade ou recurso e inserir qualquer uma das atividades presentes aqui no Moodle. No caso dos estudantes, eles devem se autenticar usando uma conta Google. Essa escolha se deu para facilitar o acesso deles. Você clica em Google, escolhe uma conta para fazer o cadastro. No caso eu vou escolher qualquer uma aqui. Após terminar o cadastro, o aluno deve se inscrever no curso em que você está ministrando, no caso, astronomia aqui com o nosso exemplo. Ao fazer o cadastro, ele pede a chave de inscrição, a mesma que foi compartilhada lá, no e-mail. No caso aqui, hashtag astronomia 2020. E clicar em inscreva. Feito isso, o aluno já terá acesso ao curso que você está produzindo. Então, todas as informações que você inserir enquanto professor, o aluno já também verá, tanto pelo computador como pelo celular. Caso você queira um ambiente virtual próprio, vou demonstrar os principais procedimentos que deve realizar, sendo eles a hospedagem, a instalação do Moodle e as configurações iniciais. A primeira etapa para se ter no Moodle é baixar o programa no site oficial da plataforma www.moodle.org, clicar em Downloads e baixar a versão mais recente do aplicativo. Escolha sempre a opção Zip, pois ela é o formato recomendado para o próximo passo, a hospedagem. A segunda etapa para se ter o próprio do Moodle é escolher uma hospedagem. Ao longo desses anos experimentei várias hospedagens e a que mais me agradou foi a da HostGator. Você pode ficar à vontade e pesquisar na internet qual delas queira usar. O processo que vou demonstrar aqui é o mesmo. Para realizar a hospedagem, você deve acessar o site www.hostgator.com.br e escolher um plano de hospedagem com domínio. Recomendo o plano P, que atualmente tem um custo de R$ 88,42 a cada 6 meses, ou seja, uma média de R$ 13 por mês. Logo no começo, você deve escolher seu domínio, que nada mais é do que o nome para o seu site. Após finalizar o cadastro, você será redirecionado para o portal do cliente. Nele as informações sobre seu site estarão disponíveis. Clique em cPanel, o painel de controle da sua hospedagem. Procure por Banco de Dados e clique em Banco de Dados MySQL. Após entrar no banco de dados do seu site, crie um novo banco de dados. Basta inserir um nome nesse local e clicar no botão. Logo abaixo, você deve inserir um usuário para esse banco de dados. Crie um usuário em Adicionar novo usuário com nome e senha. Feito isso, a última parte é a de associar o usuário ao banco de dados criados. Faça a associação selecionando Conectando o usuário e o banco de dados. Volte para o cPanel, agora vá no menu Arquivos e clique em Gerenciador de arquivos. Clique em Public_HTML. Ao abrir a pasta, clique em Carregar e selecione o arquivo que você baixou do Moodle. Selecione o arquivo que você enviou e clique em Extrair. Essa primeira parte da hospedagem e instalação terminou. Vamos para as configurações iniciais. Bom, terminada essa primeira parte da instalação, o que nós vamos fazer agora é complementar essa instalação e fazer a configuração do Moodle. Então, depois que você fez o seu domínio, você vai no seu navegador e coloca ele na barra de pesquisa. No caso, eu vou usar a Educação nas Nuvens. E eu vou colocar aqui, com a barra, a pasta em que eu inseri o arquivo que foi extraído. Quando eu extraí, lá no Public_HTML, eu inseri a pasta Moodle Mini Curso, que foi o local onde eu coloquei os arquivos. Então, eu vou lá, coloco barra Moodle Mini Curso.
E aí nós entramos aqui no finalzinho da instalação do Moodle. Eu vou escolher a linguagem de instalação, a língua de instalação. Ele já tem uma variedade muito grande, ó. Reparem que você consegue fazer instalação em várias línguas. Vou colocar aqui o português do Brasil. Clico em próximo. Vou confirmar o endereço. Próximo de novo. Vou escolher aqui e colocar próximo. E aí que vem a parte que é um pouquinho mais complicada. Quando a gente fez o banco de dados, nós marcamos um nome. Então nós vamos colocar aqui o nome dele. Ó. No caso do meu banco de dados, não sei se você se lembra. Deixa eu mostrar aqui. O banco de dados criado foi esse aqui, ó. Então eu vou copiar, que foi aquele que nós criamos, e vou colocar aqui. O usuário é aquele que nós criamos também. Lembra que nós criamos um usuário, foi esse daqui que eu criei, ó. Coloco ele também e a senha que foi criada, tá bom? E aqui eu vou em próximo. Feito isso, ele já vai abrir o finalzinho da instalação. Clico em continuar. Ele faz uma verificação. Caso você tenha um problema com relação à linguagem que ele apresenta aqui no finalzinho, como eu posso fazer para mudar? Então, considere alterar suas configurações para o T8MB4. Como que eu faço para inserir isso aqui? Eu vou lá no cPanel, vou em PHP MyAdmin, vou procurar aqui no meu banco de dados o que eu criei, no caso o Moodle Mini Curso. Vou em operações e lá na colação aqui embaixo eu vou escolher o que ele me indica lá. No caso, o T8, o TF8MB4 underline Unicode CI. E vou clicar em executar. Isso vai corrigir qualquer problema que venha acontecer. Eu posso fechar e a instalação ela vai ocorrer sem nenhum problema. Depois que você clica em próximo, ele faz a verificação de todos os plugins. Você deve rolar até o fim da página, clicar em atualizar base dos dados do Moodle agora. Ele vai fazer a atualização das informações. Depois que você termina esse processo, você vai criar um usuário geral para ter acesso a essa plataforma. Eu vou deixar admin mesmo, deixar o nome administrador usuário e vou criar uma senha. No caso eu vou colocar a senha aqui. Ele tem que ter um caractere, uma letra maiúscula e letras minúsculas. Então vou colocar hashtag admin 2020. Então esse aqui é o nosso usuário, esse aqui é a senha. Eu vou colocar um e-mail, cadastrar e-mail. Usa o e-mail que vocês têm mesmo. E aí eu vou atualizar o perfil. Bom, o próximo passo é fazer as configurações do seu site Moodle. Então você pode dar um nome para ele. Você escolhe, né? Pode fazer uma descrição sobre esse site Moodle seu. Colocar o lugar onde ele está. E salvar mudanças. Vamos colocar o país aqui que ficou faltando. Bom, depois de você fazer isso, você vai fazer um registro no Moodle, no moodle.org. Então você clica em registro seu site. E aí você já tem instalado a plataforma Moodle na sua hospedagem. Então essa é uma hospedagem própria que você pode personalizar da maneira com que achar melhor. Onde eu faço toda essa personalização? Aqui nessa área da administração do site. Devido ao tempo, eu não vou me aprofundar em como personalizar esse site, mas você pode buscar por tutoriais na internet, que são vários, que indicam como você pode fazer isso, tá bom? Espero que tenham gostado do mini curso e que se interessem por utilizar a plataforma Moodle como um aeroporto para os seus alunos. Caso tenha alguma dúvida, estarei no chat do vídeo no YouTube para conversar e explicar algo que venha a ser solicitado. Não deixe de visitar o site educaçãonasnuvens.com.br. Nele você encontra o Moodle compartilhado e pode participar de outros cursos.
Como parte de certificação, solicito que você preencha o formulário de avaliação que se encontra na descrição do vídeo. Ele será utilizado para computar a sua participação no mini curso. Agradeço a sua atenção e uma ótima semana!